Imagina a seguinte cena: 15 mil pessoas, assim, famintas, no meio do nada. Nenhuma infraestrutura, nenhum orçamento. E nenhuma rota de fuga, né? Exatamente. Uma expectativa gigantesca ali no ar. O relato que a Bíblia traz no capítulo 6 do Evangelho de João não é só a crônica de um milagre famoso. Na verdade, é a maior crise logística documentada ali no mundo antigo. Com certeza. E um estudo, fascinante sobre como a nossa mente entra em colapso diante do impossível. Na nossa análise profunda de hoje, a gente vai dissecar esses 15 primeiros versículos de João 6. E a missão aqui não é fazer aquela leitura previsível. Não, de jeito nenhum. A gente vai analisar a psicologia dessa multidão, o contexto sociopolítico da época e os testes de liderança que o texto bíblico mostra Jesus empregando. E para entender bem a magnitude disso, a Escritura apresenta Jesus atravessando o Mar da Galileia. E o texto bíblico faz questão de registrar que esse mar também era conhecido como Mar de Tiberíades. Tiberíades. Isso. E não é um detalhe acidental, sabe? Tiberíades foi uma cidade construída por Herodes Antipas em homenagem ao imperador romano Tibério. Nossa, então já tem um peso político logo no nome do lugar. Exato. Só no nome do lago a gente já percebe o pano de fundo de uma nação oprimida sob a bota do Império Romano. E é nesse clima de tensão política, de extrema vulnerabilidade, que a Bíblia diz que uma imensa multidão seguia Jesus. E o motivo de estarem seguindo a ele é bem pragmático, né? Muito. A Bíblia relata claramente que as pessoas iam atrás porque viam os sinais e as curas que ele realizava nos enfermos. Buscavam pelo que ele podia oferecer, não exatamente por quem ele era num primeiro momento. Mas sendo muito honesta, é difícil julgar essa multidão. No século I, não existia sistema de saúde público, não tinha antibiótico. Previdência social, então, nem pensar. Pois é, uma doença era a ruína econômica de uma família inteira. Então, quando eles veem alguém curando, é natural correr atrás do alívio físico imediato, sabe? Eles queriam a resolução das dores deles. A gente foca muito na busca pelo alívio e, às vezes, ofusca a visão do verdadeiro doador. Isso faz todo sentido. Essa vulnerabilidade é o que torna o versículo seguinte tão profundo. O texto bíblico diz que Jesus sobe ao monte e senta com os discípulos. E logo no versículo 4, João insere um marcador de tempo que muda tudo. A Páscoa. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Que historicamente acontece na primavera, né? Sim, o que até explica a menção de haver muita grama verde no local, como a gente vai ver logo depois. Mas, teologicamente, a Páscoa celebra a grande libertação do Egito, o cordeiro sacrificado. A provisão do maná no deserto. Perfeito. Essa multidão, esmagada pela pobreza e oprimida por Roma, estava caminhando em direção à festa da libertação. E, de repente, encontram no deserto aquele que é a própria materialização dessa provisão. O que nos leva para o momento em que a bomba logística explode. Da observação da multidão, a narrativa vai para o desafio prático. E que desafio! Jesus ergue os olhos, vê aquele mar de milhares de pessoas se aproximando e solta uma pergunta para um dos discípulos, o Filipe, que soa quase absurda. A Bíblia diz que ele pergunta: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Uma pergunta pesada. Muito pesada. E aqui, olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Não é um pouco cruel da parte de Jesus? Ele coloca a sobrevivência de milhares nas costas de um único homem, sabendo perfeitamente que Filipe não tinha como resolver o problema? Pode parecer cruel se a gente olhar de forma superficial. Mas o versículo 6 da Escritura esclarece a intenção de forma explícita. Que era um teste. Exatamente. O texto bíblico mostra que Jesus dizia isso para testá-lo, porque já sabia o que estava para fazer. A ideia de um teste como esse não é extrair uma solução técnica do aluno. É revelar onde está o foco dele, né? Isso. E por que o Filipe? Por que Jesus escolheu ele ali no meio de todos os discípulos? Boa pergunta. Porque outros registros bíblicos e históricos apontam que Filipe era daquela região, de Betsaida. Ele era o morador local. O cara conhecia as padarias. Isso, os mercados, os fornecedores da região. Jesus pega o especialista local e logística e o coloca de frente para a impossibilidade matemática.
E a resposta do Filipe é a essência do pânico corporativo moderno. Com certeza. Ele basicamente puxa a planilha mental de orçamentos e diz que 200 denários de pão não seriam suficientes nem para cada um receber um pedacinho. E 200 denários era uma quantia absurda. Para quem nos ouve ter um contexto, um denário era o salário de um dia inteiro de trabalho braçal debaixo de sol. 200 denários equivaliam a mais de 8 meses de salário de um trabalhador comum. Hoje seriam dezenas de milhares de reais. Nossa. E o detalhe trágico é que ele diz que essa fortuna mal daria para um pedacinho de pão por pessoa. A matemática do Filipe estava impecável. O cálculo do déficit estava exato. Só que a atitude do Filipe reflete muito o nosso desespero hoje, sabe? De olhar só para planilhas e orçamentos diante de crises, ignorando completamente o poder daquele que está presente. É o racionalismo extremo que cega. O Filipe fez a equação, mas deixou a variável principal de fora, que era o criador do universo em pé bem na frente dele. A mente entra em colapso porque insiste em jogar apenas com as regras da economia terrena. E enquanto o Filipe está ali travado na planilha no vermelho, a narrativa avança para a intervenção de outro discípulo. O André. Sim, o irmão de Simão Pedro. A Escritura apresenta o André trazendo um levantamento de recursos bem modesto. Ele encontra um rapazinho que tinha tipo uma marmitinha ali. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Bem modesto mesmo. Mas logo em seguida a dúvida ressurge. O próprio André olha para aquilo e diz: mas o que é isto para tanta gente? E eu tenho que concordar com o André. A situação é quase cômica. É como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Totalmente desproporcional. Por que o texto bíblico faz questão de especificar os detalhes dessa refeição? Porque os detalhes são um tratado sobre a sociologia da época. A Bíblia registra que eram pães de cevada. E a cevada era conhecida como o alimento mais barato e popular, o grão dos miseráveis. O trigo era para quem tinha dinheiro, né? Exato. O trigo refinado era para as classes mais ricas e para os romanos. A cevada era dura, difícil de digerir, muitas vezes usada para animais. Quando as pessoas não tinham dinheiro algum, comiam pão de cevada. E os peixinhos? No original, a palavra usada é opsarion. Não estamos falando de postas enormes de peixe fresco. Nada de salmão. Longe disso. Eram peixes minúsculos, possivelmente salgados, usados apenas para dar um sabor no pão de cevada que era muito seco. Era para ajudar a engolir. Caramba! Isso muda tudo. Muda. Não é só pouca comida. É comida da classe mais marginalizada possível. O contraste é absurdo. Temos um déficit de 200 denários de um lado e a merenda de um menino que não valia nem algumas moedas de cobre do outro. E é maravilhoso pensar nos paralelos bíblicos, sabe? A Bíblia mostra Deus operando maravilhas a partir do quase nada do ser humano. Sim, como no milagre da multiplicação do azeite da viúva no Antigo Testamento. Perfeito. Voltando aqui para os pães de cevada, em João 6, é muito fácil a gente comparar esses recursos com as nossas próprias habilidades. Às vezes parecem ridículos e insignificantes diante da fome do mundo. Parecem insuficientes. Mas ganham um novo significado nas mãos de Cristo. E é nesse abismo entre a necessidade gigante e a provisão patética que Deus gosta de operar. O menino entregou tudo o que tinha. Ele não guardou um pão de reserva. Essa entrega do pouco é a matéria-prima do milagre. Bom, então temos o cenário armado. O orçamento faliu. Os recursos materiais são uma piada de tão pequenos. Aí Jesus toma um controle da situação. A Escritura relata que ele dá uma ordem muito específica. Mandem o povo assentar-se. Uma ordem crucial. E o texto menciona que havia muita relva e quase 5.000 homens se acomodaram. Considerando famílias, dá para estimar facilmente umas 15.000 pessoas no total. Mas aqui eu tenho uma dúvida logística. Pode falar. Se Jesus tem o poder de criar matéria do nada, por que a ordem para sentar? Ele simplesmente não poderia jogar o pão para a multidão? Chover do céu? Para que organizar as pessoas na grama? Essa pergunta revela muito sobre como Deus age. A Bíblia nos ensina que o milagre divino não dispensa a organização. Imagina a psicologia de uma multidão faminta e desesperada. Um caos. Um caos total. Se a comida começasse a aparecer do nada no meio da multidão, o instinto de sobrevivência falaria mais alto.
Haveria tumulto, empurra-empurra, pessoas seriam fatalmente pisoteadas. As crianças, os idosos. Sim, os mais vulneráveis sofreriam. Jesus traz ordem e decência antes de trazer a provisão. Ele desarmou o pânico. Há um cuidado pastoral profundo em mandar que se assentem na relva verde. O milagre não opera na anarquia. Faz todo sentido. Ele preparou a mesa, por assim dizer, antes de servir. Exatamente. E então vem o clímax do trecho. O texto relata que Jesus pega os pães, dá graças e os distribui. A Bíblia diz que todos comeram tanto quanto queriam. Não foi uma ração de emergência. Não foi um pedacinho para enganar o estômago como Felipe tinha calculado. Não há escassez na provisão do Senhor. A fartura divina satisfez a todos plenamente. A fartura é a assinatura do poder criador. Nas mãos dos discípulos, enquanto eles distribuíam, a provisão simplesmente não acabava. A economia divina entregou saciedade total. Mas logo depois dessa refeição que saciou todo mundo, a narrativa foca no que restou. E para ser sincera, a atitude de Jesus me soa quase contraditória. Todo mundo comeu até não aguentar mais, e a Escritura diz que Jesus ordena: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Os famosos 12 cestos. Isso, mas pedir para recolher os restos depois de uma demonstração de poder infinito soa quase mesquinho, não acha? Por que ele faz questão de zelar pelo que sobra, se ele pode criar mais pão a qualquer segundo? Isso revela o caráter da economia de Deus. É verdade que existiu o costume de recolher migalhas, mas Jesus, ele eleva o conceito de mordomia. O mesmo Jesus que exerce poder criador absoluto faz questão de mostrar que a abundância não aceita o desperdício. Entendi. É o equilíbrio perfeito entre a generosidade infinita de Deus e a responsabilidade humana com a dádiva recebida. O poder ilimitado não invalida o cuidado com os recursos. E tem um impacto psicológico para os 12 discípulos ali também. Como assim? Eles duvidaram, né? O Felipe e o André calcularam um fracasso. E agora, cada um dos 12 tem que carregar nos braços um cesto pesado, cheio de pão. O peso físico daquele cesto era a prova de que o Senhor não falha. Eles foram forçados a carregar a evidência da própria dúvida. Nossa! Cada um levando sua planilha corrigida para casa. Incrível. Exatamente. E a partir desse milagre consumado, o texto passa para a forma equivocada como a multidão reage nos versículos 14 e 15. A Bíblia mostra que as pessoas maravilhadas com o sinal começam a dizer: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles finalmente reconheceram Jesus, certo? Reconheceram o sinal milagroso, mas distorceram completamente o propósito para caber nos interesses deles. O versículo 15 revela um contraste dramático. Jesus percebe a intenção deles. Sim, Jesus percebe que a intenção era arrebatá-lo para fazê-lo rei à força. Em resposta, ele se retira novamente, sozinho, para o monte. O que a gente vê ali é a anatomia de uma tentativa de golpe civil. A Judéia era um barril de pólvora contra Roma, né? Um barril de pólvora. Quando a multidão vê um homem capaz de alimentar um exército no deserto sem logística nenhuma, eles não veem o salvador da alma humana. Vem uma arma política. Eles veem a arma perfeita para derrotar os romanos. A multidão queria um rei do pão, um líder político que resolvesse os problemas terrenos e econômicos deles. Eles entenderam o milagre físico, mas não compreenderam o sinal espiritual. Perfeito. O propósito de Jesus nunca foi ser um provedor de conveniências. É fascinante ver como é fácil querer coroar Jesus apenas para garantir que as nossas próprias vontades terrenas sejam atendidas. A multidão tentou reduzir o Criador a um mero solucionador de crises imediatas. E é aí que chegamos na nossa síntese espiritual e teológica desses versículos 1 a 15, mantendo o tom aqui do Bíblia Acolhe. A passagem ensina que Deus acolhe as necessidades humanas com profunda compaixão e fartura. Com certeza. Ele organizou, cuidou e alimentou. Sim, mas ele também testa a nossa fé para gerar dependência. Ele utiliza a nossa pequenez, aqueles pães de cevada sem valor, e requer que a gente entregue o pouco que tem nas mãos dele. E, acima de tudo, a Escritura ensina aqui sobre o perigo de tentar manipular Jesus. Ele foge, né? Ele se retira para o monte. Ele foge de corações que desejam a dádiva,
mas desprezam o doador e o seu real propósito espiritual. E isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo para o coração de quem nos ouve. Se a multidão que comeu pão até se fartar tentou transformar Jesus naquilo que ele não era, surge a grande questão para a nossa própria reflexão. Buscamos as mãos de Cristo apenas pelo alívio que elas podem trazer hoje, ou buscamos o seu coração pelo que ele eternamente é? Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.